Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós resolveremos um exercício sobre pressão dos fluidos para entender melhor o conceito de pressão absoluta, pressão manométrica e a relação com a pressão atmosférica local. Considere um recipiente rígido e fechado com gás pressurizado a 500 kPa absolutos. Se este recipiente for levado de São Paulo para o Monte Everest, a pressão absoluta do fluido será alterada? Quais seriam os valores de pressão manométrica medidos em São Paulo e no Monte Everest? O que ocorreria com o recipiente se ele não fosse rígido? Então, esse exercício ele propõe uma condição, uma situação em que nós temos um recipiente rígido, ou seja, ele não se deforma, ele é suficientemente resistente para não sofrer qualquer variação de forma em função dos esforços de pressão internos ou externos. E nós temos uma condição em que esse recipiente é tirado de uma localidade e levado para outra, e nós vamos responder essas três perguntas. Primeiramente, eu gostaria então de mostrar aqui essa figurinha, destacar essa figura que é bem interessante, que ela traz a variação de pressão atmosférica. A pressão atmosférica local em função da altitude em quilômetros. Então veja, se a gente tem uma altitude igual a zero, que é ao nível do mar, nós temos uma atmosfera. A unidade de pressão aqui é uma atmosfera. Lembrando que uma atmosfera é igual a 101,3 kPa. E aqui a gente tem uma curva descendente à medida que a gente aumenta a altitude, ou seja, quanto maior a altitude da localidade, menor vai ser a pressão atmosférica. Então o exercício fala em São Paulo está aqui, a gente vai ter mais ou menos aqui 0,93 atmosferas, e o Monte Everest está aqui, onde quando a gente projeta a gente vai encontrar aqui 0,3 atmosferas de pressão. Só para entender um pouquinho por que dessa redução, um dos motivos é que à medida que a gente aumenta a altitude, a gente vai ter menos fluido acima da nossa cabeça. Então, automaticamente, menor vai ser a pressão exercida por esse ar, mas vale lembrar que as propriedades desse ar também vão alterar. Então, não é apenas esse efeito, mas também esse efeito é menos ar, é menos quantidade de fluido sobre a nossa cabeça à medida que a gente aumenta a altitude. É por isso que é muito comum a gente ver, por exemplo, os atletas, os jogadores de futebol, quando vão jogar em grandes altitudes, eles têm dificuldade de ter o mesmo desempenho, exatamente porque a pressão atmosférica local é menor. O ar, a gente fala que ele está rarefeito, ou seja, ele está com uma densidade menor, ele está mais espalhado. Então, à medida que a gente respira, menos oxigênio entra nos pulmões dos atletas. Por isso, então, muitas vezes existe aquelas dificuldades que a gente vê normalmente nos jogos de futebol, por exemplo. Mas voltando ao exercício aqui, então, só para resgatar, a gente está com o recipiente aqui em São Paulo, a uma pressão atmosférica de 0,93, vamos admitir 0,93 atmosferas, e levamos para uma localidade cuja pressão atmosférica é aproximadamente 0,3 atmosferas. E a primeira pergunta é: o que vai acontecer com a pressão absoluta do fluido? E a resposta é absolutamente nada. Como o recipiente é rígido e é fechado, o fluido lá dentro, o gás, não tem nenhum contato com a atmosfera externa, ou seja, ele nem sabe o que está acontecendo do lado de fora. E como a referência para a pressão é o zero absoluto, é o vácuo, porque esse 500 kPa é pressão absoluta, então a gente mudar a localidade e automaticamente mudar a pressão atmosférica dessa localidade não vai ter efeito nenhum sobre a pressão absoluta do fluido. O fluido dentro do recipiente, ele nem sabe onde ele está, se é numa localidade de maior pressão atmosférica ou numa localidade de menor pressão atmosférica, porque o fluido ele está naquela condição e pronto, ele está totalmente isolado. Lembrando, como nós já dissemos em vídeos anteriores, a pressão é uma propriedade do fluido, é uma característica do fluido que demonstra, que expressa também o seu grau de energia, a quantidade de energia que ele tem. Então é uma propriedade que o fluido tem. E se ele está isolado da atmosfera, como a gente está falando de um recipiente rígido e fechado, ele não sofre qualquer influência da atmosfera local externa.
A segunda pergunta é quais seriam os valores de pressão manométrica medidos em São Paulo e no Monte Everest. Então, aqui a gente vai resolver essa parte das pressões manométricas. Aqui está a figurinha mostrando a variação de novo da pressão atmosférica em função da altitude. Lembrando que nós já vimos de conceito, a gente pode escrever que a pressão absoluta é igual à pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Lembrando que a pressão absoluta é aquela pressão medida em relação ao zero absoluto, ao vácuo, e a pressão manométrica é aquela pressão medida em relação à pressão atmosférica local. Como a gente quer saber qual que vai ser a pressão manométrica, a gente simplesmente isola a pressão manométrica, passa a pressão atmosférica subtraindo para o lado de lá. Lembrando que, como o fluido não sofreu nenhum processo, a sua pressão absoluta é constante. Então, esse valor aqui, ele é constante. E a pressão manométrica, lembrando de como que o manômetro funciona, ele tem contato com o fluido que nós queremos medir a pressão. Então, nesse caso, a gente vai ter contato com o ambiente interno ao recipiente e ele compara aquela pressão lida com a pressão externa do local onde ele está. Então, por isso que essa pressão manométrica, ela vai ter contato com a pressão absoluta do fluido, mas ela vai ser influenciada pela pressão atmosférica local, porque a pressão manométrica é essa comparação. A referência deixa de ser o zero absoluto e passa a ser a pressão atmosférica local. Por isso, então, à medida que a gente muda a localidade, a pressão manométrica do fluido vai mudar, não a pressão absoluta, porque, de novo, o fluido está isolado da atmosfera. Então, independentemente de onde ele esteja, ele tem aquela propriedade. Mas quando nós vamos medir com o manômetro, a gente compara aquela propriedade, que é a pressão absoluta, é uma comparação com a atmosfera local, externa ao recipiente. Então, automaticamente, a pressão atmosférica vai influenciar na leitura que nós faremos da pressão, mas não vai influenciar na pressão absoluta. Então aqui já estão os cálculos prontos para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Considerando São Paulo, a pressão atmosférica local é 0,93 atm, a leitura que eu fiz aqui, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí eu transformei, a gente pode fazer de duas formas, eu trouxe aqui as duas formas, eu transformei essa pressão atmosférica em atm para kPa, usando essa relação aqui. Então basta multiplicar 101,3 por 0,93, a gente vai achar 94,2 kPa. Fazendo a conta, por que eu tenho que fazer essa transformação? Porque a pressão absoluta foi dada em kPa. E naturalmente então a gente tem que usar sempre as mesmas unidades para fazer soma e subtração. Como a pressão absoluta era 500 kPa, 500 menos 94,2, a gente acha 405,8 kPa. Então isso significa que se eu pegar o manômetro, montar nesse recipiente e fazer a medição da pressão em São Paulo, o manômetro vai indicar 405,8 kPa. A outra forma que eu disse que a gente pode resolver, ao invés de alterar a pressão atmosférica, é a gente alterar a pressão absoluta, ou seja, transformar aqueles 500 kPa de pressão absoluta em pressão atmosférica, em pressão em atm, melhor dizendo. Então a gente vai achar aqui 4,94 atm. 500 kPa são iguais a 4,94 atm. E com isso, então, aí usando as mesmas unidades, naturalmente, eu vou fazer essa continha, pressão absoluta 4,94 menos pressão atmosférica, que é essa pressão aqui em atmosferas. Fazendo a conta, a gente acha 4,01 atm. Então, se eu pegar um outro manômetro que meça em atmosferas, eu vou fazer uma leitura em São Paulo de 4,01 atmosferas. Naturalmente, esses dois valores aqui eles são correspondentes e obedecem essa relação aqui. Se a gente agora for calcular para o Monte Everest, lá a pressão atmosférica local, eu estou fazendo uma leitura aqui de 0,3 atmosferas. Seguindo a mesma lógica daquela feita em São Paulo, 0,3 atmosferas, se a gente multiplica aqui 0,3% e 1,3, a gente acha 30,4 kPa.
A pressão, eu vou fazer essa conta de pressão manométrica igual a pressão absoluta menos pressão atmosférica. Então a pressão absoluta é 500 kPa, menos 30,4 kPa de pressão atmosférica lá no Monte Everest. Vejam aqui a pressão atmosférica em kPa. Fazendo a conta, a gente acha um valor de 469,6 kPa. Da mesma forma, então, se a gente pega aquele mesmo recipiente com manômetro, sai de São Paulo e vai lá para o Monte Everest, eu vou ler uma pressão de 469,6 kPa. E de forma análoga que foi feito aqui com São Paulo, se a gente fosse trabalhar em atmosferas, então nós teríamos que transformar o 500 em atmosferas, nós já fizemos aqui anteriormente. Então 4,94 atmosferas menos 0,3, o 0,3 sai daqui, que é a pressão atmosférica no Monte Everest. Então fazendo a conta a gente acha 4,64 atmosferas. Vejam que a pressão manométrica no Monte Everest é maior do que a pressão manométrica daquele recipiente medida em São Paulo. Por que isso acontece? É simples. Isso acontece porque a pressão manométrica é uma comparação entre a pressão absoluta, que não muda, e a pressão atmosférica local. Como a pressão atmosférica no Monte Everest é menor, esse valor aqui é menor no Monte Everest do que em São Paulo, esse valor aqui no Monte Everest vai ser maior, uma vez que esse valor aqui é constante. Para explicar isso, eu vou apresentar mais uma figura que talvez fique um pouquinho mais claro. Essa figura a gente já viu algo semelhante quando nós no vídeo sobre pressões. Então aqui a gente tem o eixo de pressões e aqui o vácuo absoluto, que é a referência. E aqui a gente tem a linha de pressão. Então o fluido no interior do recipiente está aqui, nessa linha, nessa altura aqui. Pressão absoluta é essa aqui, que no caso, essa distância, que no caso do nosso exercício seria 500 kPa. E quando a gente faz a leitura em São Paulo, vejam que a pressão continua a mesma, a pressão não sai, o fluido não sabe onde ele está. Porém, como a pressão atmosférica, a pressão manométrica, é uma comparação com a pressão local, quando a gente faz essa comparação com a pressão atmosférica de São Paulo, que é maior do que a pressão atmosférica no Monte Everest, a pressão manométrica medida tem essa dimensão. E se a gente faz essa medição lá no Monte Everest, como a pressão atmosférica lá do Monte Everest é abaixo, é menor do que a pressão em São Paulo, a pressão manométrica é maior. Então vejam que aqui é apenas uma comparação. Eu estou comparando a distância dessa linha com essa, eu acho essa pressão manométrica. E a distância dessa linha com essa outra referência, e por que a referência mudou? Porque eu mudei de localidade, mudei de altitude, a comparação passa a admitir esse valor. Lembrando sempre que o fluido continua com as mesmas características, com a mesma pressão absoluta, que é aquela pressão que a gente compara com o zero absoluto ou com o vácuo absoluto. Então, dessa forma, a gente pode chegar à conclusão que, respondendo à terceira pergunta do nosso exercício, o que aconteceria com o recipiente se ele não fosse rígido, se ele não tivesse uma resistência muito grande? Ora, se a gente tira de São Paulo e se dirige ao Monte Everest, a pressão manométrica do Monte Everest vai ser maior. Então, fazendo esse movimento de São Paulo para o Monte Everest, o recipiente tenderia a inchar ou a inflar ou aumentar o seu volume, porque a pressão, a diferença entre a pressão interna e a pressão externa aumentou. A pressão absoluta continua sendo a mesma. Vejam só, a pressão continua sendo a mesma. Mas só que em São Paulo, externamente, a gente tinha uma pressão maior que ajudava o recipiente a suportar a pressão interna. Porque a pressão atmosférica local em São Paulo é maior. Como a gente vai para o Monte Everest, a pressão atmosférica é menor. Então a gente vai ter uma pressão menor agindo sobre o recipiente, sendo que a pressão interna é a mesma. Então a pressão interna vai tender a deformar
no sentido de aumentar o volume ou de inchar o recipiente. Seria essa a leitura que a gente faria, ou a interpretação em termos de variação de forma ou de volume do recipiente, caso ele não fosse rígido. Então, com esse slide eu finalizo esse exercício. Eu espero que tenha ficado claro para você, especialmente essa comparação de pressão absoluta, manométrica e atmosférica, e de forma muito importante, que a pressão absoluta ela não muda, mas a pressão manométrica ela vai variar em função da localidade que nós estivermos. Isso é muito importante, especialmente quando a gente está trabalhando com máquinas de fluxo, ventiladores especialmente, que trabalham com ar atmosférico, ou compressores de ar também, especialmente máquinas que trabalham com fluido atmosférico, que vão sofrer a influência da pressão atmosférica. Então, essa compreensão é bastante importante. Eu espero que tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.